Durante 7 noites seguidas, um ônibus vermelho sangue parou bem em frente à minha casa. Sempre às 3h33 da madrugada. Aquilo já era estranho por si só. Mas o mais esquisito é que aqui, em Alvorada da Serra, como em tantas cidades pequenas do interior do Brasil, nem sequer existe transporte público. E mesmo assim, toda vez que esse ônibus parava, gente subia e descia dele. Todos muito altos, magros demais. E os rostos eram um borrão. Uma mancha cor de pele, como se o rosto tivesse sido apagado. Quanto mais eu tentava focar, menos via. Na 7ª noite, resolvi ligar para a polícia. Eu já não sabia mais o que fazer. Quem atendeu foi uma mulher com aquele sotaque arrastado do sul de Minas. Delegacia de Alvorada, bom dia! Como posso ajudar? Fiquei uns segundos em silêncio. Como é que se começa uma história dessa? Então, eu não sei bem com quem falar, mas tem um ônibus parando aqui na frente da minha casa de madrugada. Onde o senhor mora? Ela perguntou, já com aquela voz desconfiada. Na estrada do Matadouro, depois da escola abandonada. Aquele ponto onde o asfalto vira terra. Mas que ônibus, meu senhor? Aqui não tem ônibus nenhum rodando nesse horário? Pois é. Ele aparece sempre depois das 3 da manhã. E o mais doido é que tem gente esperando ele. Sempre. Comecei a suar. A voz tremia. Parecia que eu estava contando um delírio. Do outro lado da linha. Silêncio. Só dava para ouvir a respiração dela. Aqui na cidade só tem ônibus da prefeitura, para o pessoal da escola e um ou outro transporte de paciente para o hospital. Ela disse, já com tom firme. Talvez seja de alguma clínica particular. Viu algum nome na lataria? Número de linha? Eu tentei evitar essa parte, mas não dava mais. Respirei fundo. Estava escrito Expresso Inferno. E o número da linha era 666. O silêncio foi tão grande que deu para ouvir até meu coração. Do outro lado, ela desligou na minha cara. Fiquei ali parado, segurando com o telefone e ouvindo o chiado do tom de linha, me sentindo um idiota. Mas ao mesmo tempo, sabia que não era loucura. Naquela madrugada, me preparei. Camisa preta de manga comprida, tênis escuro, calça preta. Queria passar despercebido. Peguei minha câmera digital antiga e saí de casa, decidido a registrar tudo. A noite estava estranhamente bonita. Um vento quente e úmido batia devagar. O ar cheirava a mato, terra molhada, verão. Enquanto caminhava pela estrada de terra, me sentia mais como alguém indo cometer um crime, do que só alguém querendo filmar um ônibus misterioso. Cruzei para o outro lado da rua. As janelas das casas vizinhas estavam todas apagadas. Ninguém na rua. Só o barulho dos grilos e o latido de um cachorro distante. A estrada do Matadouro é cercada por mata fechada. Quase nenhum poste. E eu sabia exatamente onde ele ia parar. Num pedaço de terreno encharcado, onde o mato vira brejo. Uns 300 metros depois da escola abandonada. Fui até a divisa com o terreno do vizinho e achei uns arbustos bem densos perto da estrada. Me enfiei ali, agachado, escondido o suficiente para ninguém me notar, mas ainda com uma boa visão do ponto onde o ônibus costumava parar. Olhei no relógio. O ponteiro dos minutos já estava quase cravando no maldito horário. Aquele era meu último momento para desistir. Mas eu fiquei. Mesmo com o coração acelerado, a camisa grudando de suor, a mente dividida entre a curiosidade e o medo puro. Fechei os olhos por uns segundos. Respirei fundo. Escutei o silêncio. Até que um som começou a vir lá do fim da estrada. Um ronco grosso, abafado, de motor velho, pesado. Ele estava vindo. Liguei a câmera na hora e num sussurro rápido comecei a gravar. Meu nome é Leandro Pereira. Tô gravando isso porque há uma semana esse ônibus vermelho tem parado aqui, na frente da minha casa. Sempre às 3h33 da manhã. E as pessoas que descem dele não são normais. São muito altas, muito magras. E os rostos
Os rostos são como uma névoa cor de pele. Parei por um instante. Engoli seco. A câmera tremia levemente na minha mão suada. Se alguém achar essa gravação, é porque talvez eu tenha desaparecido. Não consegui terminar a frase, porque naquele instante, o ônibus parou. Um rangido insuportável tomou conta do breu. Aquele som de freio travando, rasgando o silêncio como uma lâmina. O cheiro de diesel queimado e ferrugem invadiu o ar. A poucos metros de onde eu me escondia, entre o brejo e os arbustos, o ônibus vermelho sangue surgiu, reluzente. Parecia recém-pintado, mas com o tipo de vermelho que você só vê em machucado fresco. As janelas eram ovais, escuras, como se fossem olhos gigantes olhando de lado. Dava arrepio só de encarar. Confirmei se a câmera ainda estava gravando. A luzinha vermelha continuava acesa. Só torci para que aquela gente, se é que eram gente, não visse o brilho da tela. A porta da frente se abriu com um barulho metálico horrível, igual dobradiça de cemitério abandonado. Lá de dentro, uma luz vermelha pulsante se acendeu, como um incêndio controlado. As janelas começaram a brilhar por dentro, lançando feixes de luz escarlate que cortavam o mato, projetando sombras dançantes no brejo. E então, eu vi o motorista. Ele usava um terno preto com botões brancos e botas engraxadas até o joelho. Lembrava vagamente os uniformes antigos de oficial. Mas algo estava errado. Ele era alto demais. O pescoço parecia não ter fim. A cabeça branca como giz quase encostava no teto do ônibus. Os olhos eram duas bolas negras, do tamanho de uma laranja cada. Sem pálpebras, sem piscada. Pareciam olhos de inseto, tipo um louva-a-Deus monstruoso. Ele virou na minha direção. Eu congelei? Será que aqueles olhos gigantes conseguiam ver a luz vermelha da minha câmera? A resposta veio. Segundos depois, silhuetas sem rosto começaram a descer do ônibus, como se brotassem da própria luz vermelha que saía lá de dentro. Olhei pela tela da câmera, dei zoom, tentando enxergar alguma coisa. Olhos, bocas, nariz, qualquer detalhe que revelasse que aquilo era humano. Mas o que apareceu no visor foi claro demais. A pele lisa, sem nenhuma feição, esticada por cima de cabeças ovais como ovos. Os braços iam quase até os pés. E os dedos, longos, finos, retorcidos, como raízes de árvore morta. Todos usavam macacões alaranjados, tipos de presidiário. Aqui em Alvorada, tinha um presídio desativado a poucos quilômetros. Não era incomum ver uniforme laranja por aí. Mas não assim. Não desse jeito. A pele deles parecia respirar. Não estou exagerando. A pele subia e descia, como se tivesse vida própria. Como se eles não respirassem pelos pulmões, mas pela pele. Alguns entraram no mato, no brejo, sumindo no escuro como se soubessem exatamente onde ir. Um deles foi para a direção da casa do meu vizinho. Foi andando do lado da parede, de forma estranha, exagerada, como se estivesse imitando um ser humano que ele só conhecia por ouvir falar. Se aproximou da janela e olhou para dentro, mesmo sem rosto. Colocou as mãos compridas em volta da cabeça, como se estivesse tentando cortar a luz do sol, mesmo não tendo sol nenhum ali. Os passos eram suaves, mas os sapatos eram pretos, sem cadarço, e pareciam 2 vezes maiores do que os de qualquer pessoa normal. O ônibus continuava parado, motor roncando, porta aberta. Foi aí que eu vi o motorista levantando da poltrona. A criatura se arrastou para fora da cabine, curvando a cabeça lisa, branca como giz, para passar pela porta. Andava nas pontas dos pés, igual criança brincando de esconde-esconde. Mas aquilo não tinha nada de brincadeira. Os olhos negros dele pareciam brilhar de empolgação. Brilhar mesmo. Ele vinha na minha direção. Os braços levantados, as mãos retorcidas se balançando no ar, como garras desenhadas por uma criança perturbada. Eu comecei a suar frio. Meu peito apertou. O medo subiu como um incêndio.
Ele virou a cabeça direto para mim. Os olhos dele pareciam felizes, mas não um feliz normal. Era aquela felicidade insana, tipo quando um doido acha que encontrou o que procurava a vida inteira. O homem, ou sei lá o quê, empurrou os arbustos e veio na minha direção com tudo, os olhos cravados nos meus, e foi aí que eu travei. Um pavor que eu nunca senti antes me atravessou. Tentei levantar, cambaleei. Saí correndo na direção da mata, tentando fugir, mas atrás de mim só tinha brejo. Mal dei um passo, meu pé afundou na lama. A terra se abriu, a água marrom subiu por cima da grama e eu quase caí de cara na água fétida. Tentei me equilibrar, os braços girando no ar. A câmera escapou das minhas mãos, caiu no chão com um baque molhado. "Sai de perto de mim!" eu gritei, tentando reagir. Mas aí, uma mão me agarrou pela nuca. A mão que segurava minha nuca parecia feita de ferro. Mesmo de costas para o ônibus, eu sentia o corpo sendo puxado para trás, como se estivesse sendo arrastado para o fundo de um pesadelo. Tentei resistir, tropecei em pedra e raiz, me ralei todo, mas aquela mão não soltava. Os dedos pareciam garras afiadas, afundando na carne, me levantando toda vez que eu quase caía. A dor era insuportável. Senti o sangue escorrendo pelas costas, pelo pescoço. Cortes finos e profundos, como arranhões feitos por lâminas. Quando chegamos de volta ao asfalto, ele me jogou com força no chão, bem na frente dos degraus do ônibus. Senti a pele dos meus joelhos rasgar. Os cotovelos também. Tava todo ralado, sujo, tremendo. Levantei a cabeça devagar, com a visão embaçada, e olhei para dentro do ônibus. O banco do motorista estava vazio, mas o que me fez gelar até os ossos foi o que havia nos degraus. Eram ossos, humanos, braços, pernas, ossadas inteiras, lado a lado, como se fossem degraus feitos de restos mortais. Alguns amarelados, secos, outros frescos, brancos, lisos, quase brilhantes. E o assento do motorista, meu Deus, era uma cadeira feita de caveiras humanas, empilhadas até o teto do ônibus. Na frente, a almofada era um pedaço enorme de pele humana, seca, pálida, esticada como couro. E saindo dessa pele, dentes. Centenas de dentes humanos cravados, subindo em zigue-zague, formando desenhos tortos, como se a cadeira tivesse um sorriso próprio. Virei o rosto enjoado, prestes a vomitar. E então vi ele, o motorista parado, me encarando. Um dos braços, comprido, torto, ossudo, apontava para a porta aberta. Era como a morte mostrando o caminho. Ele não dizia uma palavra, mas os olhos brilhavam com loucura. E aquele sorriso estampado na cara branca, liso como porcelana, parecia colado ali à força. "Não, por favor, eu não quero entrar", supliquei com a voz falha. "Me desculpa, eu não devia ter vindo. Me desculpa." Mas ele continuou parado, como uma estátua de cemitério, sorrindo com deboche. De repente, 2 daqueles seres altos e sem rosto apareceram atrás dele. Usavam os mesmos macacões alaranjados. Pararam ao lado do motorista. Baixaram a cabeça, como se estivessem me olhando. Mas como? Sem olhos, sem boca, sem nada. Seriam gestos ensaiados? Cópias? Só uma mímica grotesca de algo que eles achavam que era humano? Antes que eu pudesse pensar, eles vieram para cima de mim, com os braços longos e finos se estendendo como cipós vivos. Tentei rastejar para trás, fugir, mas não adiantou. As mãos deles agarraram meus pulsos e eram quentes, quentes demais, como se tivessem febre de 40 graus, como se estivessem em chamas por dentro. Me levantaram com facilidade. Eu berrei, chamei pelos vizinhos, implorei por ajuda, mas ninguém veio. Me empurraram para dentro do ônibus. A luz vermelha me engoliu e então vi. Cada banco estava ocupado, todos altos, magros, sem rosto. A pele ondulava, se contorcendo quando eu tentava olhar direto.
como se aquilo não quisesse ser visto. Os dois seres começaram a me levar até o fundo do ônibus. Lá, tinha um garoto. Devia ter uns 10, 11 anos. Estava sentado sozinho no banco do fundo, com um olhar de puro terror. Me jogaram ao lado dele e logo em seguida, os dois seres se afastaram. Lá da frente, ouvi a porta do ônibus se fechando devagar, com aquele rangido de ferrugem viva. O motorista já estava de volta ao banco. Me encarava pelo retrovisor. Sorrindo, aquele sorriso gelado, grudado no rosto branco. "Como você veio parar aqui?" o menino perguntou, com a voz fraca e trêmula. Virei para ele, confuso. A pele pálida contrastava com os olhos fundos, escuros, e o cabelo preto liso caindo na testa. As maçãs do rosto altas davam a ele um ar estranho, quase vampiresco. Eu não sei. Fui pego. Sequestrado. O que está acontecendo, moleque? Quem são essas criaturas? Para onde eles estão levando a gente? Perguntei num sussurro, olhando de vez em quando para frente, com medo de ser ouvido. Mas os seres sem rosto continuavam completamente imóveis. Cabeças borradas, voltadas para frente, como estátuas de carne. O único que se mexia era o motorista, que engatou a marcha e começou a dirigir. "Eles estão levando a gente para o cercadinho", ele disse, a voz baixa, como quem fala de um lugar que devia ser proibido de mencionar. "Eles mostraram para mim nos sonhos. Fiquei paralisado." "Sonhos?" "Sim. Eu via eles na janela do meu quarto, à noite. Altos, magros, sem rosto. Contei para os meus pais, mas eles diziam que era só pesadelo. Mas quando eu dormia, eles me mostravam tudo." "Tá, mas o que é esse cercadinho? O que você viu?" Insisti. Ele empalideceu ainda mais, virou o rosto. "Acho que você não quer saber. De qualquer jeito, a gente vai ver com os próprios olhos." O nome dele era Ícaro. Contei o meu, Leandro. Disse que morava no outro lado da cidade, perto da antiga olaria, e que estava naquele ônibus há dias, sem comer, sem beber. "Esse ônibus roda por várias cidades", sussurrou Ícaro. Olhei pela janela. Tudo era deserto agora. Dunas escuras dos dois lados, como um mar de areia preta. Não percebi quando o mundo lá fora deixou de ser mata e virou um inferno seco. "Eles entram nas casas, entram na cabeça da gente, nos sonhos, te fazem pensar coisas horríveis. Eles gritavam na minha mente que eu devia me matar." Arregalei os olhos. "Eu chamo eles de espreitadores." "É um bom nome para eles", murmurei, ainda olhando o nada pela janela, a alma já meio entorpecida. "A gente não vai sair dessa, vai?" perguntei, sem coragem de encarar Ícaro. "Vivo? Provavelmente não", ele respondeu, com a voz já sem vida. Foi então que vimos, no horizonte daquele deserto morto, se erguia um monólito preto, enorme, alto como um prédio de 200 andares, sem janelas, sem portas visíveis. Parecia um farol feito de pedra polida, como ônix ou obsidiana. O ônibus começou a desacelerar. As luzes vermelhas internas se acenderam, pulsando como batidas de um coração doente. De repente, todos os espreitadores viraram as cabeças borradas e olharam para mim e para Ícaro. O motorista também olhava pelo retrovisor, sem piscar, sorrindo. O ônibus parou. Chegando ao cercadinho, anunciou uma voz feminina robótica, saindo dos alto-falantes, como num aviso de metrô. A porta da frente se escancarou sozinha. Fora o barulho do motor. Tudo ficou em silêncio. "Acho que eles querem que a gente desça", sussurrou Ícaro. "Eles estão esperando a gente", murmurou Ícaro, nervoso, se levantando devagar. Eu queria dizer que não. Queria enfrentar aquilo. Mas com dezenas daqueles espreitadores sem rosto nos encarando, imóveis como bonecos macabros, a coragem me escapou. Com as pernas tremendo, levantei e segui o Ícaro pelo corredor do ônibus.
A cada passo, os rostos borrados se mexiam sutilmente, vibrando, como se estivessem empolgados. Eu só conseguia pensar: o que vai acontecer quando a gente sair? Quando botei o pé no asfalto escuro e gelado do deserto, senti o vento cortar como navalha. A areia preta rodopiava por todo lado, e o céu era só sombra. O ônibus permaneceu parado, com a porta aberta e todos os passageiros nos observando. Até o motorista não tirava os olhos de nós dois. "Vamos sair daqui agora", falei, botando a mão no ombro de Ícaro. Ele se encolheu. Pequeno, assustado, lado a lado, começamos a andar pela estrada. Andamos por pouco tempo. E então vimos um corpo seco, como uma múmia, jogada na beira da estrada com a pele colada nos ossos e a boca aberta num grito congelado. Os olhos não tinham mais nada dentro, só buraco. Ícaro soltou um grito preso e caiu para trás. "Calma, calma! É só um corpo, tá tudo bem", falei, agachando do lado dele. Ele balançou a cabeça, em pânico, e apontou com o dedo. Foi aí que percebi. O corpo estava tremendo. Os braços se mexiam. Os restos de roupa se rasgavam. E então, tentáculos pretos, cobertos de olhos, começaram a sair do peito daquela coisa. Estouraram os ossos, rasgaram a pele como papel molhado. Os olhos, azuis, humanos, dilatados de raiva, piscavam sem parar, como se gritassem sem boca. Aquilo parecia um cachorro do inferno, do tamanho de uma mochila, mas que crescia rápido, se multiplicando em si mesmo. Não tinha cabeça, só carne viva e olhos piscando por todos os lados. "Corre!" gritou Ícaro, me puxando. Tentei reagir, mas tropecei na areia. A criatura veio deslizando, rápido demais, com os olhos todos voltados para a gente, famintos. Enquanto corríamos, eu via pelos cantos da visão os espreitadores ainda assistindo. Altos, imóveis, como se aquilo tudo fosse um espetáculo. Pareciam plateia de coliseu. "O que acontece se essa coisa pega a gente?" gritei, quase sem fôlego. "Não deixa ela te pegar." Foi tudo que Ícaro respondeu, já vários metros à frente. No horizonte, o monólito negro se aproximava, e no meio dele, uma porta de luz branca, intensa. Parecia uma chance, uma saída. Mas quando eu estava quase lá, senti algo quente e viscoso enrolar meu tornozelo. Gritei. Caí com força. Vi Ícaro cruzar a porta de luz, sua silhueta sendo engolida, e eu ficando para trás. "Me ajuda!" berrei, me arrastando com as mãos, chutando o tentáculo com desespero. A coisa me puxava, forte, como uma corrente de ferro. Bati a cabeça no chão. A visão piscou, estrelas dançando no escuro. Mais tentáculos subiram pelo meu corpo. Um deles foi em direção à minha boca, enquanto os outros seguravam minha cabeça. Não sei o que aquilo ia fazer, mas sabia que era algo horrível. E então, um grito e um golpe. A criatura estremeceu. Os tentáculos se soltaram. Abri os olhos e vi um homem magro, com uma barba desgrenhada, os olhos fundos, segurando um porrete de pedra lascada. Ele esmagou um dos olhos da criatura. Explodiu em sangue preto e um líquido grosso. "Corre, seu idiota!" ele gritou, batendo de novo com força. A criatura uivou, mas era um som que parecia vir de várias vozes ao mesmo tempo, todas distorcidas. Não esperei mais. Levantei e corri o mais rápido que pude, passando pela luz. O homem veio logo atrás, a coisa ainda perseguindo. Mas assim que atravessamos o limiar da luz, ela parou. Ficou ali, os olhos girando, olhando com ódio. E então recuou e sumiu nas sombras. "Por pouco, hein?" disse o homem, me dando um tapa no ombro, ofegante. Ainda bem que eu estava voltando por aqui. Mostrou um cascavel morto nas costas. "Eu saí para caçar. Meu nome é Tércio." Estendeu a mão. Eu só olhei. "Filho das estrelas. É como a gente chama essas coisas." Falou, baixando a mão.
o rosto sério. Os olhos castanhos dele tinham um brilho de quem já viu coisa demais. Magro, roupas rasgadas. Quanto tempo será que ele tá preso aqui? Elas saem do Deus Negro. Pedaços do corpo dele caem quando ele dorme. Alguns pedaços se soltam, mas voltam a crescer. Sempre crescem, disse Tércio tenso. Esses que a gente chama de filhos das estrelas. E se um dos tentáculos entra pela sua garganta, já era. Como assim? Perguntei com um frio na espinha. Um pedaço deles fica lá dentro, no seu estômago. Começa a crescer. Vai te comendo por dentro. Primeiro os órgãos, depois o músculo. E quando tá grande o bastante, ele sai. Só que não é rápido. Pode levar semanas. De dor. De loucura. Olhei em volta. A gente estava num salão imenso, dentro da Torre Negra. Paredes de obsidiana reluziam em volta, lisas e altas. O teto era um bloco escuro e plano. No centro, um único foco de luz branca iluminava a gente. Uma escada de pedra negra, em espiral, subia pelas laterais e sumia num buraco no teto. Meu amigo passou por aqui. Você sabe onde ele tá? Perguntei. Qual o nome dele? Tércio devolveu. Ícaro. Um menino. Então ele deve estar lá em cima. Com os outros. Outros? Perguntei surpreso. É, Leandro. A gente não é os únicos aqui. Esse ônibus traz vítima de tudo quanto é canto. Muita gente morre no caminho. Se não é pelos filhos das estrelas, é pelos espreitadores. Já vi corpos de criança sem pele, murmurou. Criança que não teve chance. Subimos a escadaria, passo por passo, o som dos nossos pés ecoando na pedra. Chegamos a um salão ainda maior, com o teto sumindo no alto. No topo, uma criatura gigantesca dormia, presa ao teto. Milhares de tentáculos gordos e molhados se mexiam levemente, como se sonhassem. Vez ou outra, gota de gosma caía no chão. Ali perto, uma senhora velha, sentada ao lado de uma fogueira. Ícaro estava com ela. Ele bebia água de uma bolsa de couro. A mulher assava uma cobra, uma cascavel, no espeto. Me aproximei com o coração acelerado, aliviado por ver Ícaro vivo. Acenei tentando sorrir, mas os olhos foram direto para o monstro no teto. O Deus Negro dormia. Não o acorde, sussurrou a mulher. A gente tem que sair daqui antes que ele desperte, disse Tércio encostando a mão no meu ombro. Só tem uma saída. Tomar o ônibus. Tomar? Perguntei. E os espreitadores? A gente mata o motorista, respondeu ele. O ônibus é a única passagem entre os mundos. Se a gente ficar, é morte certa. Já vi esse bicho acordar, disse a velha, de olhar perdido. Quando ele desperta, os mortos levantam, o céu se rasga e tudo que se mexe é caçado. A carne dele absorve as pessoas vivas e elas passam semanas gritando, sendo digeridas vivas, enlouquecendo. Como ele sobreviveu? Perguntei. Se escondeu no ônibus quando o motorista saiu. Foi o único que escapou. O nome da mulher era Dona Jacira. Como Tércio também queria fugir. Eles não entram aqui, disse ela. Os espreitadores e os filhos das estrelas têm medo do Deus Negro. Medo merecido, resmungou Tércio. Isso aqui é suicídio. Se essa coisa acordar, a gente vai ser o primeiro a ser devorado. Eu já ouvi os gritos, disse ele, olhos distantes. Gritos que duram dias, meses. Chega, Tércio, gritou Jacira. Você tá assustando o menino? Olhei para Ícaro. Ele estava branco, quase desmaiando. Jacira tirou a cascavel do fogo, rasgou com as mãos e deu um pedaço para Ícaro e outro para Tércio. Olhou para mim. Quer um pedaço? Balancei a cabeça. Só de olhar para a cobra assada com os olhos abertos, pretos e duros, me deu enjoo. Então, qual o plano? Perguntei. Tércio, mastigando, apontou com o porrete de pedra que carregava. A gente vai até o ônibus,
E arrebenta o motorista, e os outros também. Vamos roubar ele. Só isso? Perguntei, incrédulo. Você tem ideia melhor? Não tinha. Saímos da torre. A estrada preta se estendia no horizonte, cada um de nós com um pedaço de pedra lascada na mão. Tem corpo espalhado por tudo, disse Tércio. Muitos ainda têm bicho dentro. Eu me perguntava, com que frequência esse ônibus passa por aqui? E foi então que tudo explodiu. O filho das estrelas do olho furado apareceu deslizando pelo asfalto. Ali! Gritei apontando. Mas algo me acertou pela lateral. Caí em cima de Ícaro. Rolamos na areia. 2 espreitadores surgiram acima de nós. Os rostos dos espreitadores começaram a se contorcer, borrando de um lado para o outro com espasmos, como se estivessem vibrando de excitação. Seus braços, longos como cipós e torcidos como galhos secos, vinham direto para mim. Dedos afiados como pregos desceram sobre meu rosto. Num instante de puro pânico e dor, senti eles perfurando meu olho esquerdo. O mundo explodiu em branco. Um jato quente de sangue e fluido ocular estourou da minha órbita enquanto eu gritava, me contorcendo. Foi quando vi, entre a dor e o terror, faróis. Luzes vindo em alta velocidade. Era o ônibus, correndo pela estrada. O filho das estrelas que nos perseguia sibilou como bicho faminto. E foi esmagado debaixo do pneu dianteiro. Sangue preto explodiu para todo lado, como um balde de lodo estourando. Tércio veio logo atrás do espreitador que me atacava, erguendo seu porrete de pedra. Desceu com tudo na cabeça da criatura. O estalo do crânio rachando ecoou na noite. Ela caiu por cima de mim, os dedos ainda agarrando meu olho arrancado. Vi o nervo óptico esticado, ainda preso na minha cabeça, e depois rasgando com um estalo de corda podre. Quase desmaiei. Mas Ícaro e Tércio estavam lá, me levantando. Cada um de um lado, me segurando com força. O ônibus parou de novo. A porta se abriu com um guincho. De dentro. O primeiro espreitador desceu. E então, um rugido. Olhei para trás. A Torre Negra explodiu. Fragmentos de pedra voaram como vulcão em erupção. Tentáculos gigantescos, centenas de metros, começaram a sair, tateando o mundo. O Deus Negro se ergueu. Um colosso, sentado no topo do mundo. Seus olhos enormes e sem pálpebras olharam para o chão. Para nós. Começou! Gritou Tércio. A gente tem que pegar esse ônibus agora! Cambaleando, corri atrás deles. Com meu único olho, vi o motorista saindo do ônibus. Ele olhava para o céu, onde agora chovia fogo. Chamas caíam das nuvens, iluminando o mundo como um apocalipse de outro plano. Tércio correu para cima dele, levantando o porrete. Mas o motorista, como se tivesse todo o tempo do mundo, ergueu uma mão e pegou Tércio pelo pescoço. Enfiou os dedos na carne. Tércio gemeu, sufocando. Tentou golpear, mas foi jogado na beira da estrada como um boneco quebrado. O corpo tremia, os olhos virando. Sangue escorria da boca. Jacira e Ícaro vieram dos 2 lados. Ícaro bateu com força na perna do motorista, enquanto Jacira foi atingida no rosto por um golpe direto. O osso estalou. O motorista caiu, mas levou Ícaro junto. No chão. Jacira jazia imóvel, com feridas profundas nos olhos e no crânio. Sangue jorrava. Avancei, num impulso de desespero. Desci o porrete com tudo na cabeça do motorista. O crânio dele afundou, mas as garras já estavam no pescoço de Ícaro, e ele cortou. Ouvi os sons, os gorgolejos, os gritos fracos. Subi no ônibus. Não olhei para trás. O sangue escorria, minha pele grudava no volante. Mas eu girei a chave. O motor ligou. O som mais bonito que eu já ouvi. Dirigi. Pelas ruas congeladas da brinquedoteca. O cercadinho. Olhei no retrovisor. Cada banco ocupado. Os espreitadores estavam lá. Parados. Todos virados para frente. Corpos como bonecos. Mas se mexiam juntos. Como uma mente só.
Um enxame. Se erguiam lentamente. A rua acabou. E se abriu um vórtice, vermelho como sangue fresco. Acelerei. 70, 80 por hora. A luz vermelha se dissolveu. Slaughterhouse Road. Freiei bruscamente. Atrás de mim, um espreitador, quase me agarrando. Cabeça se sacudindo. Braços vibrando. Um som saiu da boca de todos eles. Um único grito. Desejo. Sede. Abri a porta. Caí para fora. Dedos afiados arranharam meu couro cabeludo. Sangue escorreu. Me arrastei, gritando, chorando. Um vizinho ouviu. Saiu com uma lanterna. Iluminou meu rosto destruído. Apaguei. Acordei no hospital. Vivo. Mas, desde então, meus pesadelos são sempre lá, do cercadinho, do Deus Negro, e acho que sempre serão.